Who was Jesus? Who is Jesus? That's the question. That's the question. Was he a real person? What did he say? What did he do? What made him so special? What made him different than any other man in history? The records show His birth was a miracle. His mom was a virgin and she was pregnant. He made the blind see. The deaf hear. The mute speak. The paralyzed walk. He healed terrible diseases. He knew what was in men's minds. He knew what was in men's hearts. He knows what is in men's hearts. He knew the story of people's lives without ever having met them. He spoke with authority. He amazed teachers. he amazed everyone. Nature obeyed him. He turned water into wine. He walked on water. He walked on top of the water. He could change the weather. He fed 5,000 people from one lunchbox. He brought people who were dead back to life. He loved sinners. He loved everyone. 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 He forgave sins. He never made a mistake. He never once sinned. But we judged him. We whipped and beat him. We spit on him. And we killed him. He loved us anyway. He loves us anyway. He died for us. He died so that we wouldn't have to. He paid for our sins with his life. Did I mention he loves us? He came back to life. He was dead. Then he was alive. A lot of people saw him. He is coming back. Who is Jesus? That's a big question. That's the big question. What does it even matter? What does it matter to you? Who is Jesus? My answer doesn't matter to you. Only your answer matters to you. Who do you say that he is? Who do you say that he is? Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 8. Eu queria que os meninos, por gentileza, aí que estão controlando o som e as lâmpadas, eu queria que, por gentileza, Jones, dá para desligar essas lâmpadas aí e deixar só essa aqui? Ok, obrigado. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 8. Dá para apagar essas duas? Aí. Obrigado. Vou parar por aqui. Dá para apagar aquelas do fundo? Ok. Evangelho de João, capítulo 8. Verso 12. Quem tem o celular agora vai ajudar bastante, né? Jesus continua a dizer à multidão: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Desafiaram-nos fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é válido. Respondeu-lhe Jesus: Ainda que eu testifique de mim mesmo, meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo os padrões humanos, mas a ninguém julgo. Mas se na verdade julgo, as minhas decisões são certas, porque não estou sozinho. Estou com o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu sou um que testifica de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. Ele disse estas palavras
ensinando na área do templo, no lugar do gasofilácio. Contudo, ninguém o prendeu, porque a sua hora não tinha chegado. Deus nos abençoe. Jones, apaga essa aqui, por favor. O que é luz? O que são trevas? Na minha pesquisa, eu descobri que escuro é diferente de trevas. O escuro pressupõe uma ausência de uma luz que antes existiu. Então, ficou escuro, porque antes tinha luz. Mas no que diz respeito às trevas, é diferente. Porque as trevas é a ausência de luz o tempo inteiro. Nas minhas pesquisas eu descobri que as trevas despertam medo. As trevas despertam apreensão. Porque as trevas podem ser entendidas como ausência total de luz. Tanto antes quanto no período presente. Mas quando Jesus diz que Ele é a luz do mundo, o que Jesus está dizendo? Definir luz não é fácil. Apenas os físicos teriam mais habilidade para definir luz e trevas. Mas em termos comuns é muito fácil descobrir a função e característica da luz, principalmente quando ela põe fim às trevas. Um exemplo, por menor que seja, esta luz, estão vendo? Ela não consegue iluminar todo o salão, mas você sabe que é luz. Se nós tivéssemos aqui escuridão total, apagando este data show, essa tela de projeção, aqui o corredor, nós teríamos quase uma escuridão total. E aí, se eu acendesse esta luz tão simples, projetada em qualquer lugar, você veria que as trevas deixariam de ser trevas, porque apenas uma centelha de luz é capaz de dissipar toda a treva. Pode acender, por favor. Ok, ainda falta. Deixa eu perguntar, em qual situação você se sentiu melhor? Antes, tudo apagado, ou agora tudo aceso? O que lhe trouxe mais conforto? Agora, né? Há quem tenha medo. Vou levantar o braço aqui. Levanta o braço aí, por favor. Seu braço direito. Pode levantar, não vou pedir dinheiro, não. Diga assim, prometo falar a verdade, sem constrangimento, certo de que quem mente tem parentesco com o dito cujo. Certo? Permaneça assim, permaneça assim. Quem tem medo do escuro, continue com a mão levantada, quem não tem embaixo o braço. Tá vendo? Que eu não estou só. Pode baixar. Naturalmente, as trevas, que é caracterizada pela ausência de luz, causa pavor, nos deixa incomodados. Você pode até gostar de dormir com a luz toda apagada, mas você não gostaria que todo o seu dia fosse apagado daquele jeito, gostaria? Agora, não tem coisa mais linda do que iluminado, né? Tudo iluminado, nos traz até uma sensação de proteção, né? Porque quando está tudo escuro, não é isso? Quando está tudo escuro, parece que o bicho-papão vai pegar.
E aí, quando falta energia, em alguns lugares, em Floriano nem falta energia, né? Então, quando falta energia à noite, você se preocupa com o calor, mas tem gente que tem tanto medo do escuro que ainda se enrola. Eu me lembro que quando eu era menor, quer dizer, eu não, né? O meu irmão, que eu nunca tive medo disso. Mas me recordo que quando eu era pequeno, estou brincando, né? Quando eu sentia medo, e quando as luzes apagavam, eu pegava o lençol e cobria de novo, e imaginava que ali enrolado no lençol, parecendo um casulo, eu estaria protegido. E aí quando a luz voltava, aí voltava a alegria, oba, a luz voltou, né? A energia voltou, a mesma coisa que... Curioso é que a segunda citação que o Senhor Jesus faz no Evangelho de João a respeito dele mesmo, é esta. A primeira citação, o primeiro grande eu sou de Jesus no Evangelho de João, nós vimos semana passada, foi lá no Evangelho de João capítulo 6, quando ele disse, eu sou o pão da vida. A segunda citação de Jesus, a respeito de si mesmo, revelando a sua identidade, fazendo-se conhecer para os judeus, é exatamente esta que nós lemos em João 8:12, quando ele diz, eu sou a luz do mundo. E aí ele vai nos trazer, o evangelista João vai nos trazer uma informação seguinte, quando nas palavras de Jesus ele diz, eu sou a luz do mundo, e aquele que me não andará. Então aqui nós já temos o estabelecimento, não é? Praticamente de uma antítese. Luz e trevas. E aí o Senhor diz, eu sou a luz. O segundo grande eu sou de Jesus é exatamente este. Eu sou a luz. E ele é muito categórico em dizer que não é uma das luzes. Ele não é uma luz. Ele é a luz. Diga, Jesus é a luz. Da mesma forma que ele é o caminho, da mesma forma que ele é a verdade, da mesma forma que ele é a vida, ele é a luz. Não existe mais de uma luz neste mundo. Diz o evangelista João, no início do seu evangelho, Evangelho de João, capítulo 1, verso 4, ele diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a luz. Nessa mensagem, neste texto, é muito provável que o ambiente em que Jesus fez essa citação é um ambiente que fazia jus, ou requeria que ele realmente fizesse esta afirmação. Vamos relembrar aqui. No início do capítulo 8 de João, nos diz a palavra de Deus que Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo, ele voltou para Jerusalém. E estava lá no templo. João vai dizer até onde ele estava, diz que ele estava perto do local chamado no gasofilácio. Jesus parece demorar muito tempo ali no templo. Assim que ele chega lá, logo cedo, lhe é trazida uma questão para que ele resolva. E qual é a questão? Lhe é trazida uma mulher que tinha sido surpreendida em flagrante adultério, e os judeus e uma grande multidão trazia para Jesus dizendo que era justo, de acordo com a lei de Moisés, que aquela mulher fosse apedrejada até a morte, fosse morta por apedrejamento. E aí lançaram uma pergunta para Jesus, e tu, o que dizes? E aí o Senhor começa a escrever na areia, e depois de algum tempo, vocês já sabem da história, ele vira-se para aqueles que estavam junto da mulher, acusando a mulher, e lhes faz, ou lhes declara uma sentença, lhes diz, olha, aquele dentre vós que não tem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. E nos diz a palavra de Deus que todos começam a sair, a começar dos mais velhos. Todos se ausentam. Ficam apenas Jesus e a acusada, a culpada. Depois o Senhor se volta para ela
e pergunta assim: mulher, onde estão os teus acusadores? E aí ela diz: Senhor, não vejo ninguém está aqui. Ele disse: nem eu tampouco te condeno. Vá, pode ir, mas não peques mais. Vá em paz, não peques mais. E Jesus continua lá. Jesus está dentro do templo. Jesus permanece lá, melhor dizendo. Quando ele profere essas palavras, no capítulo 12, parece ser à noite. Ele está perto do chamado pátio das mulheres, que ficavam entre o pátio dos gentios. O templo era dividido em 3 grandes compartimentos, digamos assim. O local para os gentios adorarem, até onde eles podiam ficar. Imagina vocês aqui, vocês são gentios. E aí vocês não podem passar para cá. Digamos que ali ficasse o altar. Então, aqui estavam os gentios. Aqui estavam as mulheres. E ali estavam os judeus, os sortudos, aqueles que estavam mais próximos de Deus e tinham a liberdade de poderem se aproximar de Deus e do altar. O gentio não podia passar para cá. Se ele passasse para o lado de cá, ele tinha a pena de morte, pena capital sobre ele. Se uma mulher, por qualquer motivo, também saísse desse pátio das mulheres e fosse para o pátio dos judeus, também era penalizada com a morte. De maneira que havia uma grande diferença e uma grande discriminação nos dias de hoje, né? No que diz respeito a adorar no templo. Jesus está lá, está na parte mais interior do templo. Ele está perto do gasofilácio, onde as pessoas vão lá entregar as suas ofertas. E no momento específico, os judeus podiam entrar, as mulheres podiam entrar, e os judeus podiam entrar a qualquer instante. Jesus está lá. Já é noite. Se você der uma olhadinha, no capítulo 7 de João, vai dizer que o Senhor se dirige a Jerusalém por causa da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos está entre as 3 celebrações do povo judeu. Eu diria que a festa dos tabernáculos talvez seja a festa mais animada dos judeus. Era a festa em que os judeus celebravam os 40 anos de peregrinação no deserto. Não é a Páscoa. E ali os judeus se reuniam e celebravam. Haviam danças, festas. Cadê o Tiago? Eu vi o Tiago aqui. Tiago já esteve em Jerusalém no período da festa dos tabernáculos, não foi? Pois é, o Tiago sabe o que eu estou dizendo. E aí há muita festa, a cidade toda se movimenta. Peregrinos vão para lá, ainda hoje. É uma grande festa. No interior do templo de Jerusalém, dizem que haviam 3 grandes lampiões, em que esses lampiões eram acesos durante a festa. E todo o povo se encaminhava para o templo. E lá, iluminados agora muito mais por esses 4 grandes lampiões, como tochas, dizem que os judeus celebravam e os anciãos dançavam, celebrando ao Senhor. O povo judeu é festivo. E pegavam seus tamborins e começavam a celebrar e cantar os salmos e tantas outras canções do inário judaico. E ali celebravam ao Senhor. Mas dizem alguns que de longe se podia ver, enxergar a luminosidade que havia lá no templo, nesse período, exatamente no período em que Jesus está lá. Muito provavelmente Jesus está exatamente no local onde os lampiões estão sendo acesos, ou estão acesos. Há uma iluminação geral em toda a sala, todo o povo está se preparando para celebrar. E eis que de repente o Senhor Jesus sai com esta expressão para todo o povo. E aí ele diz: eu sou a luz do mundo. Todo aquele que me segue não andará em trevas. E os judeus naturalmente começaram como é que pode isso? Jesus certamente estava fazendo uma alusão em termos comparativos. Era como se ele estivesse dizendo: estão vendo esse grande lampião aqui sobre nós? Ele não ilumina todos
os lugares aqui. Do lado de fora, as pessoas não sabem que está havendo uma festa aqui por conta dessa luminosidade que está havendo aqui. Vocês não gostam dessa luminária, não acham legal que essa luz ilumine tudo isso? Pois é. Está vendo essa luz? Não é nada comparado a mim. Porque essa luz ilumina apenas aqui. E eu sou a luz de um mundo que está perdido em trevas. O que Jesus quer dizer quando ele literalmente diz isto? Quando Jesus afirma que ele é a luz do mundo, naturalmente os escribas e fariseus reagiram com hostilidade. Simples, porque para eles essa afirmação parecia ser a mais surpreendente do que para nós. Para eles, aparecia como uma afirmação, o que era correto, porque da parte de Jesus, a respeito de que ele era o Messias, e além disso, cumpriria ele, Jesus, a tarefa que somente Deus podia levar a cabo. Mas por que é que os judeus ficam chateados? Porque eles se enfurecem quando Jesus diz que é a luz do mundo. Simples. Porque para o judeu, quem era a luz era o Senhor Deus. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Gênesis, diz que as trevas pairavam pela face das águas. O Espírito pairava e disse que haviam trevas sobre a face das águas, né? Havia apenas trevas, e disse Deus, haja luz. Ele é o Deus da luz. Jeová é o Deus da luz. Javé é o Deus da luz. Salmo 27, verso 1, o salmista diz, o Senhor é a minha luz. Isaías capítulo 60, verso 19, o profeta diz, o Senhor será a tua luz perpetuamente. Jó 29, 3 nos diz, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Mas o profeta Miqueias, capítulo 7, verso 8, ele diz, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. O Senhor. O judeu entendia muito bem o que era isto. É verdade. Os rabinos sustentavam que, inclusive, o nome do Messias, o Messias tão aguardado, também seria a luz. Mas eles aceitavam muito mais naturalmente que o Senhor fosse considerado o Deus de toda a luz, porque ele trouxe luz. Mas eis que de repente, pelas ruas de Jerusalém, surge um rabi, estranho, não pela sua forma de vestir, nem pela sua forma de falar, mas estranho, porque os seus ensinos iam de encontro aos ensinos dos rabinos, dos fariseus, dos escribas, daquilo que os sacerdotes ensinavam. Os seus ensinos iam diretamente contra eles, e o que era pior, aquele estranho galileu, como disse o padre Zezinho na sua canção, aquele galileu que andava pelas ruas de Jerusalém, não apenas ali, mas nas regiões gentílicas, aquele judeu de origem incerta, uma vez que a sua mãe havia se achado grávida e o seu pai José não era seu pai, porque era dito que ele havia nascido do Espírito Santo. E que história é essa? Sabiam que ele havia sido adotado por um carpinteiro chamado José, sabiam de onde ele vinha, então era tudo muito estranho, e de repente aquele estranho, que agora rebanhava uma multidão de pessoas, estava agora dentro do templo de Jerusalém, dizendo que ele era aquilo que só Deus era. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma, diz o apóstolo João na sua primeira epístola, no capítulo 1, do verso 5 a 7. Deus é luz, mas agora, aquele estranho galileu, estava dizendo, naquele momento tão comemorativo e singular para a cultura judaica, de que ele era a luz do mundo.
como isso? Sim, Jesus é a luz. Ele diz isso acerca de si mesmo. Ele foi a luz para aquela mulher surpreendida no adultério. E você há de perceber no capítulo posterior, não menos intencionalmente, João exatamente coloca a cura daquele cego de nascença. Jesus vai passando, e aí chega junto do cego, faz lodo, unta-lhe os olhos, e de repente o cego enxerga, a luz chega para ele. Os judeus e as principais autoridades judaicas estão iradas, porque aquela cura se fez no sábado e aquela coisa toda. Quem curou você? E ele diz, olha, um homem passou aqui e untou os meus olhos e eu passei a ver. Sim, mas quem é esse homem? Não, eu não sei quem é, ele apenas passou aqui e me curou. Chega um momento que os judeus insistem tanto com aquele jovem, com aquele homem, não consegue obter outra coisa, chama os pais dele, olha, diga alguma coisa, porque o teu filho está dando a resposta incompleta. E aí os pais dizem, olha, pergunta a ele é adulto, ele sabe o que diz. E aí, por último, quando perguntam novamente, chama o jovem, ele diz, olha, o que é que vocês querem? Vocês querem se tornar também discípulos dele? Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei muita coisa acerca dele, não. A única coisa que eu sei é que eu era cego, e agora eu vejo. Eu andava em trevas, e agora eu vejo a luz. Jesus encontra aquele jovem, pouco tempo depois no templo, e se revela para ele, e diz que ele é a luz, e diz que foi ele quem curou. Imediatamente aquele homem vai e procura as autoridades e diz assim, foi Jesus quem me curou. Não é sem razão que João coloca exatamente essa citação de João 8:12, entre esses dois momentos, o momento em que aquela mulher é tirada das suas trevas espirituais, é liberta por Jesus, e aquele homem também que vive em trevas é liberto, curado por Jesus e começa agora a enxergar a luz. Ele é a luz do mundo. Agora, nas palavras de Jesus, nós podemos identificar algumas coisas. Percebam, Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Não andará em trevas. E aqui, nós vamos perceber que o mundo vive em trevas. O mundo, diz o apóstolo João, ele jaz no maligno, lembram? E, consequentemente, o mundo jaz em trevas. Quando João diz, na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 19, o mundo jaz no maligno, João está dizendo, o mundo está em trevas. Nos diz o evangelista João, no capítulo 1, diz que o mundo estava em trevas, e o povo que andava em trevas viu uma luz. Diz o evangelista João que nele, em Jesus, estava a vida, e ele era a luz dos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens rejeitaram a luz e partiram para amar mais as trevas. E porque os homens rejeitaram a luz e abraçaram as trevas, o mundo está em trevas. E quem governa essas trevas que paira sobre o mundo? Aquele que Jesus o chamou de o príncipe desse mundo, Satanás. Satanás governa este mundo, o diabo governa este mundo por meio do pecado e as suas formas de aprisionar o homem, de maneira que cada dia mais o mundo vive numa hostilidade contra Deus, numa oposição a Cristo, vivendo os ditames reproduzidos e sugeridos pelo próprio Satanás, de maneira que o apóstolo Paulo diz que o próprio diabo cegou o entendimento de todos, como se colocasse uma venda nos olhos de toda a humanidade, de maneira que hoje, ou desde lá, desde o primeiro pecado até hoje, o mundo está em trevas.
densas trevas. E lembrem que eu falei no início que trevas é diferente de escuridão. Ficou escuro, tinha luz. Está em trevas, não tem luz. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, Jesus faz uma afirmação, a segunda afirmação segue ao fato de dizer ele mesmo, acerca dele mesmo, de que ele é luz, mas ele diz que quem não o segue está em trevas. De maneira que quem ainda não entregou a sua vida a Jesus, quem não segue a Jesus, quem não serve a Jesus, quem não é discípulo de Jesus, quem não entregou a sua vida a Jesus, quem ainda não foi salvo por Jesus, quem ainda recusa Jesus, está andando em... Por que vocês estão com medo de dizer? Diz o Senhor. Leiam comigo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Percebam, quem me segue. De maneira que quem não segue a Jesus está em trevas. Trevas espirituais. Mas muito mais do que trevas espirituais. Alguém nas trevas consegue saber para onde vai? Não sabe o caminho. Poderia pedir para os meninos apagar de novo ali, mas não vou pedir. Se nós apagássemos... agora ali está apagado. Se nós apagássemos todas as luzes aqui e pedisse para alguém, olha, faça aqui, você não saberia para onde andar. Agora, se houvesse uma centelha de luz, por menor que fosse, ou que seja, você saberia para onde andar. Vocês sabiam que os aviões, na sua grande maioria, eu estava lendo hoje sobre isso, vocês sabiam que os aviões andam às cegas? Você já parou para pensar como é que um avião consegue cruzar essas nossas aerovias, não é? Nesse nosso céu durante a noite, madrugada dentro? Como é que os aviões saem de um lugar para o outro? Como é que eles... será que eles ficam... os pilotos ficam lá? Deixa eu ver quem vem ali na frente. Os aviões, eles voam às cegas. Não tem luz. Não tem indicação. Mas eles são guiados por radares. Cada lugar... existem antenas direcionadas numa distância de salvo engano, de uns 100 metros, 200 metros, ou 20 quilômetros, alguma coisa assim, uma equivalência que eu não me recordo agora, né? Não li, não prestei atenção nessa parte, mas a verdade é que existem antenas que guiam um avião por radar. Eles recebem as coordenadas, as chamadas cartas de voo, plano de voo, tem tudo certinho ali, os radares vão indicando, ele vai lá em cima e o radar vai indicando. Já parou para pensar como é que um avião aterriza à noite? Ele vai se aproximando do aeroporto, o radar vai indicando que aquele é o local, ele vai posicionar o bico e tal, enfim. À noite, acendem-se luzes especiais, pá. E de longe, até a gente que está lá dentro do avião, a gente vê as setas indicativas, e aí o avião vai lá e aterrissou seguro, um monte de gente deu glória a Deus, aleluia, Ave Maria, um monte de coisa lá. Desci, estou aqui, estou no chão, né, Felipe? Cheguei, ufa, Jesus, obrigado. Aquele pecado que eu tinha escondido, o Senhor não quis prestar contas agora. E às vezes a gente anda de avião parecendo Jonas, né? Não sei aqui quem tem medo de andar de avião. Irmã Eva não tem medo, não. Ô, mulher que passeia. Mas às vezes quando a gente entra, não é? A gente não, assim. Quando entra no avião, já vai logo confessando. O Senhor lembra daquele negócio lá, Jesus, ó.
Não deixe que eu seja, Jonas. De repente tem uma tempestade, pessoal, alguma coisa está acontecendo com o voo. Quem é? Se sou eu. Aí não dá para abrir a porta do avião e jogar você. Mas andar em trevas é uma das experiências mais terríveis que se pode ter. Quem anda em trevas, ou quem está em trevas, não sabe para onde vai. Está perdido. O mundo está em trevas. As trevas tomaram conta deste mundo, de maneira que todos aqueles que não seguem a Jesus estão em trevas. Mas Jesus, além de dizer que o mundo estava em trevas, ele disse: mas eu sou a luz do mundo. Eu posso guiar vocês. Vocês sabiam que no Evangelho de João há cerca de 29 citações, só no Evangelho de João, com o substantivo luz. 29. Destas 29 citações de luz, apenas do Evangelho de João, sabem quantas são atribuídas a Jesus? 21. Jesus dizendo que Ele é a luz. 21 vezes, apenas no Evangelho de João. Quando Ele disse, eu sou a luz do mundo, Jesus disse que Ele é a solução para aquele que anda em trevas. Quando Ele diz que Ele é a luz do mundo, Ele está dizendo que o mundo está perdido, mas aquele que o segue não ficará perdido. Não é sem motivo que João vai dizer que nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não derrotaram-no. Glória a Deus. Apesar das trevas serem grandes neste mundo, as trevas não derrotaram a luz. Porque Jesus é a luz que resplandece nas trevas. De maneira que onde o Evangelho é proclamado, a escuridão é vencida. Onde o Evangelho é proclamado, a verdade de Deus prevalece. A alma humana é iluminada e é libertada das trevas do pecado. Meus irmãos, onde Jesus é anunciado como Salvador, aqueles que vivem presos pela impiedade e desconhecimento de Deus são libertos. Jesus é a luz que veio ao mundo para iluminar todos os homens. Aqueles que creem nele não andam em trevas. Aqueles que nele confiam sabem para onde vão, porque ele disse que é a luz do mundo. Ele disse que é o indicativo, ele disse que é a solução para o mundo. Ele disse que ele é a luz. Ele é a luz. Mas o texto prossegue e, partindo para o final, Jesus diz que quem o segue não andará em trevas. E nesta passagem, o Senhor Jesus fala sobre segui-lo. O que é seguir a Jesus? O que queremos dizer quando dizemos às pessoas que você precisa seguir a Jesus? A palavra seguir é uma palavra que na língua grega tem 5 significados. Eu vou falar aqui apenas sobre 3. Uma palavra riquíssima. Em primeiro lugar, seguir, para o grego antigo, mundo antigo, ou essa palavra era usada frequentemente para referir-se a um soldado que seguia o seu capitão. O capitão dava ordem, e o soldado cumpria a ordem, mas seguia o capitão. O soldado seguia o seu capitão nas longas marchas pelas estradas, na batalha, nas campanhas, nas terras estranhas. Seguia o capitão em qualquer lugar que fosse. Quando Jesus diz que aquele que me segue não andará em trevas, Jesus está dizendo que o cristão é um soldado e Jesus é o capitão. Por onde ele for,
Aquele que segue a Jesus, o soldado vai segui-lo. Na certeza de que, quer seja no campo de batalha, quer seja nas dificuldades da vida, o que vai nos livrar de todos os males é porque nós estamos ali, ó, seguindo o capitão. E o capitão sabe por onde nos colocar. O segundo significado da palavra seguir, na língua grega, era usado com frequência com relação ao escravo, que seguia o seu amo, o seu senhor. Em qualquer lugar que o senhor fosse, o escravo estava lá. Mas, diferentemente do soldado, o escravo estava junto do seu amo para o servir. E a qualquer momento, a qualquer instante, que o seu amo pedisse alguma coisa, solicitasse alguma coisa, o escravo estava ali pronto para atender o seu amo. Quem segue a Jesus é alguém que deve estar pronto a servi-lo. Ser cristão é seguir a Jesus. Seguir com a confiança que um soldado segue o seu capitão. Mas seguir servindo ou pronto para servir o seu amo, o seu senhor, o seu mestre. Terceiro lugar, a palavra seguir era usada também, frequentemente com referência à aceitação de uma opinião, de um veredicto ou até juízo de um conselheiro sábio. Então, quando um homem tinha uma dúvida, ele se dirigia a alguém mais sábio, mais experiente, alguém com mais conhecimento, um perito na área. E se fosse prudente, aceitava o juízo e a opinião daquela pessoa. O cristão, consequentemente, é o homem cujo conselheiro e perito é Cristo. O cristão é aquele que dirige a sua vida e a sua conduta segundo o conselho de Cristo. É isso, ou mais ou menos isso, que Jesus está dizendo. João 8,12. Aquele que me segue. No Evangelho de João, capítulo 12, verso 46, o Senhor Jesus diz: eu vim ao mundo como luz. Marco, pode nos ajudar? João 12, 46. O Senhor Jesus diz assim: eu vim ao mundo como luz. Podem ler para mim? Por que é que ele é a luz do mundo? Para que, se você crer nele, você não permaneça nas trevas onde você está. Ele diz: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Sabe o que é pior da vida? É que, não obstante viver em trevas aqui, a palavra de Deus nos diz que aqueles que rejeitam a Cristo, a luz do mundo, aquele que rejeita a Cristo, a luz do mundo, sabe o que aguarda no final? Trevas. A culpa é sua. Está vendo que o problema não era eu? Era o parafuso, não é? O grande problema é que, quando você partir desse mundo para o outro, você desejará morar na luz ou nas trevas? Já não basta viver em trevas aqui. O Senhor Jesus disse que Ele veio ao mundo e veio como luz para que todo aquele que nele crê não permaneça nas trevas. Mas Ele diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. Eu me lembro de um hino do cantor cristão que diz assim: tu anseias hoje mesmo a salvação?
Tens desejo de banir a escuridão? Abre então de par em par teu coração. Deixa a luz do céu entrar. E continua. Cristo, a luz do céu em ti, quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar. E o estribilho desta canção diz: deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Quem é a luz? Jesus. Deixe Jesus entrar no seu coração. Ele quer salvar você. Jesus é como um farol. Vocês sabem que o farol, ele serve para iluminar no meio da escuridão e trazer a salvo os navios que, mergulhados nas trevas, precisam ancorar em segurança. E aí os que estão perdidos, sem saber para onde vão, a luz do farol, iluminando a quilômetros de distância, em meio àquelas trevas, uma centelha, luz, ilumina e faz com que o marinheiro, o capitão, o comandante, o condutor, traga o seu navio a salvo. Deixa a luz do céu entrar. Vamos orar? Eu vou convidar o meu parceiro ali, o meu baterista ali, o cara que está fazendo propaganda da Adidas hoje, acho. Isso. O Marco. Marco, me ajude aqui. Nós vamos orar. Eu vou cantar uma canção depois. Senhor, nosso Deus. Senhor, muito obrigado, porque este mundo estava em trevas. E nos diz o Senhor na sua palavra, que o povo que andava em trevas viu uma luz. E esta luz era a graça redentora do Senhor na pessoa bendita do teu Filho Jesus. Senhor, muito obrigado, porque perdidos nós estávamos, sem saber para onde ir. Mas o Senhor enviou Jesus. E com a sua luz Ele iluminou os nossos olhos e o nosso entendimento. E nos tirou das trevas. E nos transportou para a luz do Senhor. Senhor, muito obrigado, porque mesmo mergulhado em densas trevas, este mundo tem uma luz. E esta luz é Jesus. A luz que ilumina o coração de todo aquele que se volta para Ele. A luz que ilumina o coração e que liberta o homem que se volta para o Senhor. A luz que ilumina o coração do mais perdido pecador, daquele que está mais imerso nas trevas, mas o Senhor resplandece nos seus corações, como diz o apóstolo Paulo. Senhor, muito obrigado, porque a luz do Senhor resplandeceu nos nossos corações quando um dia nós entregamos a nossa vida ao Teu Filho Jesus. Ó Senhor, muito obrigado, porque tal como um farol, a luz do Senhor Jesus aponta um lugar seguro para nós. E o lugar seguro onde nós podemos aportar é a pessoa bendita do Teu Filho Jesus, e Ele nos guiará à eternidade, a salvo, em segurança. E lá viveremos eternamente. E viveremos na luz. Não permaneceremos em trevas. Ó Deus, muito obrigado pela obra da salvação que o Senhor realizou em nós. Obrigado, Jesus.
porque o Senhor resplandeceu em meio às nossas trevas. Obrigado, Jesus, porque ainda hoje o Senhor continua resplandecendo no coração daqueles que creem no Senhor. Ó Jesus, essa é a minha oração e eu te agradeço. Amém. Essa canção é uma canção... Quero encerrar com ela. Esta canção é uma canção que fala muito ao meu coração. E esta semana eu tive que me recordar dela e fazendo aquilo que eu postei como um tributo ao meu sogro, um reconhecimento ao meu sogro, uma homenagem ao meu sogro, irmão José. E essa música, muitas vezes, de madrugada, eu a cantava e me sentia assim, com uma poesia que o Sérgio Lopes compôs. O nome desta canção é Para Onde Vão as Aves, e fala sobre esse percurso migratório que algumas aves fazem, aparentemente sem saber para onde vão, mas guiadas pelas correntes de ar, e sempre chegam num lugar seguro. Na última parte desta canção, o Sérgio Lopes, ele vai dizer assim: meu rumo também era assim. Não ter para onde ir, não ter certeza de voltar, sem saber se tinha onde chegar. E aí ele diz: eu queria ir com as aves, saber onde elas vão pousar. Na segunda parte, não usando tanto a metáfora, mas aí ele diz: foi ali pensando que eu adormeci, sonhei que existia uma ilha e um mistério conheci, quando acordei vi o sol que nascia e logo avistei, que as aves marinhas voltavam agora, né, cantando mais uma vez, e poeticamente, lindamente poeticamente, ele diz: meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei, Ele, Jesus, é a ilha onde vou chegar. E se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando, porque Ele é a ilha onde eu vou chegar. E eu quero encerrar com esta canção, louvando ao meu Deus, lembrando que Ele não é apenas a luz, mas Ele é a ilha, né, o porto seguro para todo aquele que crê nele. Frente ao mar no crepúsculo eu pude contemplar um bando de aves marinhas no último revoar, e o encontrar o horizonte sem nem se preocupar, se quando a noite chegasse teriam onde pousar. Meu rumo também era assim, não ter para onde ir, nem ter certeza de voltar, nem saber se tinha onde chegar. Eu queria ir com as aves, saber onde elas vão pousar. Foi assim pensando que ali eu adormeci. Sonhei que existia uma ilha e um mistério conheci. Quando acordei vi o sol que nascia e logo avistei que
as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei, Ele é a ilha onde vou chegar. E se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando, Ele é a ilha onde vou chegar. Foi assim pensando que ali eu adormeci. Sonhei que existia uma ilha e um mistério conheci. Quando acordei vi o sol que nascia e logo avistei que as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei, Ele é a ilha onde vou chegar. E se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando, Ele é a ilha onde vou chegar. Amém. Deus abençoe sua vida. Você tenha uma semana abençoada. Que o Senhor guie os seus passos. Que todas as decisões que você tomar nesta semana sejam tomadas debaixo da direção do Senhor.